E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora de língua portuguesa, meu nome é Aldi Mahler, estamos aqui novamente falando aí sobre as questões da narratividade. Passamos aí por vários elementos, né, fazendo aprofundamento aí no estudo, tanto dos personagens, quanto do narrador, no tipo de discurso, no tempo, no espaço e no enredo. E agora, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos personagens, né? Então, nós falamos aí que o narrador, ele introduz aí a fala desses personagens e ele dispõe ali como esses personagens vão aparecendo ao longo do conto. Lembrando que conto é uma narrativa curta e você consegue perceber aí esse conflito acontecendo de uma maneira mais fácil do que, por exemplo, num romance, em que tem vários conflitos, em que tem vários personagens, em que muitas situações acontecem ao mesmo tempo, e aí você às vezes tem que fazer o link de qual personagem está falando, de qual momento está sendo falado. Então tudo isso aí no conto já é minimizado. Lembra que nós falamos também sobre o mini-conto ainda é mais minimizado, né? Fica ainda menor aí essas questões dessas aparições desses elementos. Então nós temos aí a questão de ser o conto, todas essas situações aqui que a professora já compartilhou com vocês, que é, no caso, essa arte de contar histórias, né? Como é bom quando nós temos essa questão tanto da oralidade, quanto da escrita, quanto da leitura, que é repassar a história de alguém, mesmo sendo não real ou real, a produção desse tipo de texto é algo que ainda fascina. Isso já é de milhares e milhares de anos, né? Que está na nossa sociedade e nas sociedades antigas. Aliás, nós vivemos por causa da história, né? Então tudo isso tem a ver com a nossa função social também. Então o conto, ele pode ter tanto a questão da oralidade, da escrita e do visual, né? Então tudo isso aqui, por exemplo, histórias aí que você lê nas histórias em quadrinhos, em que tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, elas se complementam. Os contos em geral, eles não são histórias ilustradas, mas tem também contos em que eles fazem essa questão da produção. E a escrita ali você percebe que essa descrição das cenas, do personagem, de como ele está, de como ele se encontra, tudo isso nos leva a produzir um mundo imaginativo. Na verdade, quem lê bastante tem essa questão da imagem, da imaginação mais fluida, né? É recorrente, ela acontece com maior rapidez, com maior criatividade. Então, por isso que é importante que você faça aí a leitura desses textos. A estrutura, então, da narrativa seria exatamente isso que a professora coloca aqui. Nós falamos sobre essa questão do conflito e nós falamos sobre a questão do clímax. O que seria o conflito e o clímax dentro desses elementos? O conflito é o problema. Você já imaginou ler uma história que não te leva à emoção? Né? Então, você lê e fala, nossa, não gostei dessa história. Então, tem história que realmente você lê e não gosta muito no início, mas pode ser que depois a história te prenda. Então, o conflito, em geral, ele faz isso. Quando uma história, já no início, ele consegue chamar atenção para um problema, você quer saber como que eles vão resolver aquele problema, né? Vamos lá falar da história da Chapeuzinho Vermelho? O que acontece na história? A mãe fala para ela levar doces para a vovozinha e para que ela tome cuidado no caminho, ela resolve fazer um atalho. Tem várias, né, versões, a professora está falando uma delas. E ela pega um atalho. Quando o narrador ele coloca isso, Chapeuzinho então resolve ir pela floresta. O que uma menina vai fazer sozinha na floresta? Olha o problema da história. Você já começa a imaginar, se ela foi por aí vai acontecer alguma coisa. Mesmo que você não soubesse o que acontece nessa história, você já começa a fazer, o teu cérebro começa a fazer essas ligações. Vai na floresta sozinha.
e a floresta ainda era um lugar que tinham vários animais, né? Porque fala lá, e a floresta tinha muitos animais, estava entardecendo. Olha, vai criando todo um clima para você pensar no quê? Vai acontecer alguma coisa. Isso é problema. Quando o lobo aparece, por exemplo, aí está configurado o problema da história. Tá? Então, o conflito, ele, na verdade, ele é a alma da história. Toda a história, ela precisa ter isso daqui, né? Ter esse conflito, o problema. O que seria o clímax? O clímax é o ponto máximo daquela história. Então, na história da nossa Chapeuzinho, o que acontece? Ah, o lobo vai correndo na frente dela, vai lá na casa da vovó, ele acaba se fingindo de vovó até que a Chapeuzinho chega. Quando a Chapeuzinho chega e começa a fazer aquele diálogo com ele, é o ponto máximo da história. A primeira pergunta qual é? Por que esses olhos tão grandes? Por que essa orelha tão grande? Por que essa boca tão grande? Daí não poderia dar em outra coisa a não ser o lobo fazendo a fala máxima dele, né? Que é a boca era para devorá-la. Pronto, acabou, né? E nesse caso aí, esse é o ponto máximo, porque você vai sendo levado, o que vai acontecer, o que vai acontecer. A vovó já teve um fim trágico, né? Mais ou menos, né? Porque depois isso modifica. E depois vem o caçador, na versão que eu li, é o caçador vem e salva as duas, né? Então, nesse caso aí, você tem um clímax, um problema sendo resolvido nessa história. Isso te prende? Te prende, com certeza, né? O espaço físico nessa história, nós temos aí a questão da floresta, né? De ser um lugar que era perigoso para aquela menininha. Tempo cronológico ou psicológico, a técnica do flashback. Flashback quando tem aquelas memórias, né, que aparecem aí na história. O psicológico quando tem também essa questão ao passado, quando ele é criança, ele tem aquela lembrança. E o cronológico aconteceu aí nesse espaço de tempo da casa, entre a casa dela e a casa da vovó, com essa paradinha aí com o lobo, né? Caracterização dos personagens, né? Então ele vai caracterizar esse lobo mesmo, que o lobo ele fica ali, né, se disfarçando, fazendo de conta que ele é boa pessoa, né? Que ele é bom companheiro, bom amigo, que só quer ajudar, mas na verdade o que ele quer mesmo é pegar, né, além dos doces, né, fazer mal aí para vovó e para Chapeuzinho. E o narrador, ele pode ser o observador ou ele pode ser o personagem, ou seja, em primeira pessoa ou terceira pessoa. Então, nesse caso aqui, lembram dessa história que nós falamos sobre a questão do Lilico? Era aquele menino que, assim como vocês, ficam ansiosos para o primeiro dia de aula. E aí ele vai para a aula, o que ele descobre lá? Que ele não está na turma que ele gostaria de estar. Lembra disso? Então, o Lilico, ele tem um problema, é o conflito dessa história. Veja que aqui a professora colocou, no último dia de férias, Lilico nem dormiu direito. É o narrador em terceira pessoa, porque ele está contando ali a história do Lilico, desse menino aí, que depois descobre, né, que primeiro ele faz aquelas observações maldosas a respeito das pessoas sem conhecê-las, mas depois que ele conhece, ele vê que aquilo que ele pensava estava totalmente errado. Né? Por isso que nós temos que conhecer as pessoas antes de fazer esse julgamento. Então aqui, a questão desses personagens, por exemplo, dessas histórias, eu posso ter um personagem que é ou adjuvante ou coadjuvante. O que seria isso? São personagens secundários, que não têm uma participação como personagem principal, que aparece o tempo todo, é sobre ele que está sendo falado. No caso da história do Lilico, tem lá, lembra do japonesinho que gostava de matemática, mas não gostava muito de língua portuguesa. Aí tinha a menina que era gaúcha, que ele achou os olhos dela bonito, mas achou ela metida, mas depois ele descobriu que nem era isso. Então, nesse caso, todos eles aqui, eles são esses personagens secundários, que eles aparecem só em algum momento da história. O personagem principal, por ser um conto, lembra que a professora falou que em geral só é um ou dois personagens? Só é o Lilico aqui, né?
E você pode ter um antagonista, que no caso lá da nossa história da Chapeuzinho Vermelho, quem que é o antagonista? Aquele que está contra, né, a Chapeuzinho é o próprio lobo. Ele é um personagem ali dessa história, um personagem principal, ele fala, né, ele demonstra o sentimento e tudo. Então, mas ele é um antagonista, ou seja, ele se opõe ao protagonista, que no caso é o personagem principal. Então, esses tipos de personagens é que nós temos aí, podemos ter numa história. E aqui a professora colocou a questão do árbitro-juiz, que é exatamente esse personagem aí, que fala do narrador onisciente, né, que sabe de todas as coisas, que funciona como elemento decisivo dentro de um conflito. Por exemplo, na história da Chapeuzinho, você tem aí como sendo o caçador vem e resolve o problema, porque até aí então você achou, acabou a história, o lobo venceu, mas vem um personagem aí que acaba resolvendo a situação das duas, né, da Chapeuzinho e da vovó. Então, nesse conto aqui da lição inesperada lá do Lilico, a professora pergunta para vocês, quem são então esses personagens principais? No caso do Lilico, da história do Lilico, somente ele, tá? Porque os outros serão secundários. Quem são os personagens coadjuvantes? Então, os amiguinhos que ele fez, os novos amiguinhos que ele fez, que é exatamente aqueles que ele tinha julgado mal, e ele descobre que eles eram super legais, né? Inclusive ficaram no mesmo grupo de trabalho que ele. Tem algum personagem antagonista nessa história? O Lilico é o próprio antagonista dele mesmo, né? Porque ele descobre depois que esse pré-julgamento é um preconceito e isso não é legal. Então tem um ensinamento aí nessa história, que nós antes de julgarmos as pessoas, nós devemos fazer o quê? Conhecê-las, né? Então não posso sair fazendo como o Lilico fez. Quais as características do Lilico? Você percebe que o Lilico ele é um menino ansioso, ele é um menino feliz, ele estava ali querendo que as aulas começassem, né? Não sei se é exatamente estudioso, mas ele estava com desejo que a aula começasse porque ele tinha muitos amigos. Então as características do Lilico ali no início, elas são características muito boas. Nós só começamos a perceber que esse personagem não tem só coisas boas quando ele começa a fazer esses pré-julgamentos. E ele mesmo chega à conclusão de que ele não deveria fazer dessa maneira. Aquele sorriso que ele perdeu quando ele percebeu que o menino, que ele não estava mais na sala de aula que ele gostaria de estar, ao final ele aparece porque ele entendeu o recado da própria história, que ele fez novos amigos e talvez até amigos melhores do que ele já tinha. Então essa história nos ensina muita coisa. Esse personagem é real ou fictício? Nessa história aí, ela é uma história fictícia, mas ela é muito próximo da verdade, ela é muito próximo da nossa história. Não sei se você já fez isso com alguém, de olhar para a pessoa e fazer um julgamento dessa pessoa. Então, nesse caso, nós somos muito parecidos com o Lilico. Espero que nós também tenhamos a mesma resolução que ele teve ao final, que é entender que na diversidade nós somos muito melhores, nós podemos ganhar muito mais. Quais são as justificativas para a resposta anterior? Então, nesse caso do Lilico, né, nós falamos assim, de ser muito parecido com a situação da nossa vida na escola. Então, eu posso dizer que é um personagem real. Ou um inventado também, né? No caso do autor, ele quis passar uma história para nós. As vozes dos personagens e narradores. No último dia de férias, Lilico nem dormiu direito. Que tipo de discurso que tem nesse texto? Você tem um discurso indireto, porque ele tem ali, né, colocando ali a questão do Lilico, levantando, se aprontando, falando, pensando que estava muito ansioso. Então, tudo isso é contado pelo narrador. E aqui a professora colocou, né, esse daqui, né, do Moacir Scliar. Lembram dessa história? Que era das bruxas não existem? Também muito legal essa história. Os contos, eles nos ensinam profundamente. E aqui, lembra lá da Ana Custódio, que era aquela mulher que eles chamavam de bruxa, e eles achavam que a mulher, ela só tinha coisas ruins. E os meninos acabavam, então, aprontando muito com essa mulher. Eles ficavam atentando, porque ela ficava brava e tudo mais.
e um dia eles resolveram lá fazer algo para essa mulher, e aí ele teve então o nosso personagem principal, que não tem nome nessa história, ele acaba se machucando, e adivinha quem que vem socorrê-lo? A Ana Custódia, aquela quem ele chamava de bruxa. No final, o que ele chega à conclusão? De que ele estava totalmente errado por ter feito esse julgamento. Né? Então, nesse caso também, uma história que nos ensina bastante sobre as nossas ações para com os outros. Ó, quem são os personagens principais? O menino, que não tem nome, só o amigo dele que aparece com nome, né? E a Ana Custódio, que é a bruxa, quem eles chamam. Quem são os personagens coadjuvantes? A Ana Custódio, ela vai aparecer junto com o Lilico na mesma importância, no Lilico não, com o menino na mesma importância, e o que se machuca, que é o João, ele é um personagem coadjuvante juntamente com os outros colegas. Quais as características, não do Lilico, né? A professora quer falar dessa história. A característica desse menino aqui é que ele era um menino que gostava de aprontar, mas ao final ele percebe que não vale a pena ficar fazendo esse preconceito com as pessoas que ele nem conhecia. No final, ela que acabou salvando, né? Ele machucou a perna e ela acaba levando ele ao médico. Esse personagem é real ou fictício? Ele é fictício, mas poderia ser real? Sim, isso pode acontecer, tem muita questão de verossimilhança, verdade na nossa vida, né? Então, nesse caso aí, porque se parece muito com a história da nossa vida. Você tem então aqui, a professora colocou, ó, como que ficaria a primeira frase no discurso indireto? João Pedro, que é o amigo dele, né? João Pedro gritou para que eles fossem logo antes que a bruxa aparecesse. Pronto, agora a professora contou essa fala que estava no discurso direto para o discurso indireto. E a última aqui, como ficaria essa fala no discurso indireto? Está quebrada, disse por fim. Aqui é a fala da Ana Custódio, né? A bruxa. Está quebrada, disse por fim, mas podemos dar um jeito. Então, a Ana Custódio disse que ele confiasse nela, porque a perna estava quebrada, mas ela poderia dar um jeito, pois ela havia sido enfermeira há muitos anos e trabalhou em um hospital. Pediu que ele confiasse nela. Pronto, né? Transformei aí o meu discurso e consegui fazer aí todas as questões relacionadas a esses dois contos que nós lemos. Pessoal, então é isso, espero que você tenha relembrado desses contos que nós trabalhamos. É muito bom nós sabermos que com uma história sendo fictícia, nós podemos trazer para a nossa realidade e aprender também com essas histórias. Eu espero que você tenha entendido e que você consiga aí fazer todas essas relações quando você estiver falando, interpretando, contando um texto. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau!